Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, estamos então no primeiro domingo da Quaresma, primeiro domingo em preparação à grande solenidade da Páscoa. Tradicionalmente, hoje seria um dia então do primeiro exorcismo que fazíamos entre os catecúmenos. Muito tempo, muito tradicional na igreja isso, ou seja, de libertar os catecúmenos então do poder do demônio. Por isso, sempre foi lida essa leitura também no primeiro domingo do Advento, de Jesus que vai ao deserto então para ser tentado. E iniciamos assim a Quaresma, então, indo para o deserto, para o campo de batalha. E isso tira de nós a ilusão, muitas vezes, de achar que a Quaresma, então, vai ser um momento tranquilo. Claro, se nos propomos a viver de fato aquilo que a Quaresma nos pede, momento mais forte de oração, de penitência, de caridade. Não será fácil, com certeza. Será, sim, um lugar, um momento do combate, momento de irmos para o deserto, impulsionados pelo Espírito de Deus, para então combatermos. E um combate que não será fácil. Mas temos a graça de Deus para esse combate. Não estamos sozinhos. Vamos para o deserto, conduzido pelo Espírito, e com Ele então combatemos. Essa, claro, a nossa esperança, que não combatemos sozinhos. Mas também não nos iludamos que será tranquilo essa Quaresma, que será fácil. E temos que vivê-la então como se fosse a nossa única Quaresma, como se fosse a nossa última. Não só como uma repetição. Todos os anos vamos vivendo a preparação, vamos vendo a Quaresma como se fosse mais uma. Não, como se fosse a nossa única e última Quaresma, para adentrarmos firmemente junto com Jesus, para rezarmos profundamente, para então nos penitenciarmos, nos mortificarmos e vivermos esta caridade profunda. E, como eu dizia, ou seja, nessa preparação para o batismo, hoje seria então o primeiro exorcismo. Porque no sábado santo iria então ser batizados, a qual nós também que participamos então e vamos participar da vigília pascal, nós somos também aspergidos com aquela água batismal, para renovarmos as promessas do batismo, do batismo que nos introduz então esse corpo místico de Cristo, como foi prefigurado, como ouvimos na primeira leitura, e depois São Pedro falando justamente da arca, do dilúvio, daquelas águas então que prefiguravam as águas do batismo, a qual nós fomos lavados de todo o pecado e fomos então unidos ao corpo místico de Cristo, para morrermos com Cristo, mas também para ressuscitar com Ele. Ou seja, devemos viver profundamente então aquelas promessas batismais. Quando então renovamos, nós fazemos a renúncia ao demônio por 3 vezes, renunciamos ao demônio, ao pecado, suas pompas, e depois nós professamos a nossa fé firmemente. Assim que devemos viver profundamente. E nesta luta devemos entender que só há um caminho. Muitas vezes o ditado popular diz assim, que acende uma vela para Deus e outra para o diabo. É assim que às vezes nós ouvimos o ditado popular. Mas nós devemos acender então apenas uma vela para Deus. Apagar então a vela que está acesa para o diabo, e como essa vela acesa para Deus, nós devemos nos consumir, de saber que só há um caminho, que é Deus, claro, e devemos assim segui-lo até o fim. Devemos abandonar então as obras do mundo e nos desapegando cada vez mais das coisas, das pessoas, e nos unindo a Deus, aquilo que é então para nós o mais importante. O jejum, a mortificação, nos ajuda a desapegar das coisas, a ordenar cada vez mais
o nosso corpo, os nossos desejos, e vamos nos unindo cada vez mais a Deus. A oração também nos une cada vez mais a esse Deus, porque elevamos a nossa alma a Deus em oração, seja em oração vocal, seja numa oração mental, de qualquer forma que estivermos rezando, nós vamos nos unindo a Deus através da nossa oração. E vamos então mais fortemente, imbuído dessa fraternidade, desse amor profundo, dessa caridade divina no nosso coração, nós vamos agindo então com essa caridade, que pode se traduzir em esmola, numa palavra que, num ouvido que ouvimos alguém que está necessitado de conversar, por exemplo, de uma atenção que nós damos às pessoas, ou seja, essa caridade que vai então se distribuindo, porque primeiro então fomos amados por Deus e deixamos esse amor então se expandir através de nós. Então devemos procurar nesta quaresma viver aquilo que é de fato importante, ou seja, rezar, nos mortificarmos e praticar a caridade. Muitas vezes são nos propostos tantas coisas deste mundo para vivermos a nossa quaresma, mas devemos nos desapegar das coisas deste mundo. Ou seja, a quaresma não é simplesmente um momento de pensarmos nossos problemas políticos, ou discutirmos isso como motivar da nossa quaresma. Não é um momento então de discutirmos ideologias, de nos reunirmos talvez para discutir tudo isso pode ser feito em tantos outros momentos, mas a quaresma deve nos levar às coisas mais elevadas, às coisas espirituais, e não simplesmente às coisas desta terra. Não que isso não seja importante, mas não substituir a quaresma, então, na quaresma, essas coisas simplesmente mundanas, e nos tirar daquilo que é mais importante, que é de nos purificarmos das coisas deste mundo, de apagar a vela do diabo, e com a vela acesa de Deus, então, ser iluminados e nos conduzirmos, então, aquilo que é essencial, a nos unirmos a Deus. Para, de fato, vivemos aquilo como vivemos no batismo, morrermos com Cristo, para também ressuscitarmos com Ele. No batismo, principalmente na igreja primitiva, hoje também de alguma forma, mas sobretudo na igreja primitiva, o catecúmeno ele entrava numa piscina que tinha 7 degraus, para então ser batizado naquela piscina e depois subia por mais 7 degraus. Aqueles 7 degraus que ele descia, ou que ele desce, simboliza então os pecados capitais, para demonstrar que aquele catecúmeno, pelo batismo, irá morrer para o pecado. E depois ele sobe por 7 escadas, então, simbolizando os 7 dons do Espírito Santo, para demonstrar que ele foi ressuscitado e agora o Espírito Santo habita na alma daquele que foi batizado, daquele batizando. Somos criaturas novas, mas precisamos morrer para o pecado, precisamos morrer para as coisas deste mundo, para ressuscitar com Cristo para as coisas mais eternas. Então que aprendamos e caminhemos rumo ao deserto, sabendo que iremos enfrentar muitas lutas, porque o mundo nos seduz, a carne nos seduz, o demônio nos seduz, mas nós temos a arma para lutar contra esses três nossos inimigos, podemos dizer, como nos diz São João, o demônio, o mundo e a carne. Nós vamos lutando, rezando, nos mortificando e praticando cada vez mais a caridade, para nos desapegarmos desse mundo e nos unirmos àquelas coisas eternas. Que a Santíssima Virgem Maria possa nos ajudar nesse caminho, possa caminhar conosco neste deserto, para que possamos chegar na Páscoa e viver de fato então aquilo que a Páscoa simboliza para nós, a morte para o pecado e a ressurreição para Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.